Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui mais uma terça-feira, a partir das 21 horas, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de reflexão a respeito e com base na Bíblia Sagrada, para que nós possamos ter uma vida espiritual, uma vida abençoada, uma vida de verdadeira comunhão com Deus, através do seu santo e poderoso Espírito que habita em nós. Amém? Então, nesta terça-feira, Deus está colocando no nosso coração uma palavra que está baseada no livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8. Então, você pode acompanhar, essa palavra que está em Romanos, capítulo 8. Vamos ler alguns versículos desse capítulo 8, assim meio saltados, para não ler o capítulo todo, Mas está lá no primeiro versículo do capítulo 8, diz: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Algumas traduções acrescentam, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o meu Espírito. Então, nenhuma condenação há. E ainda, versículo 11 diz assim: e se o Espírito com letra maiúscula, Então, é o Espírito Santo. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Quer dizer, se o Espírito que ressuscitou a Jesus habita na nossa vida, então nós teremos vida, uma vida abundante, uma vida diferente. Portanto, irmãos, o versículo 12, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos, as atitudes do corpo, então vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Abba Pai, ou seja, meu Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos de seus sofrimentos, para que da mesma forma participemos da sua glória. Amém? Então nós lemos no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, Depois lemos a partir do versículo 10, Porém, se Cristo está em nós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, então, capítulo 1, do versículo 11 até o versículo
17. A nossa reflexão dessa noite, ela está baseada numa preocupação muito grande que nós temos e que nós devemos ter como servos de Deus, com relação a praticamente a única coisa que nos separa de Deus. E o que é? A Bíblia diz lá em Isaías, o profeta Isaías dizendo que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, há uma separação através de algo, de alguma coisa. E o que é? É o pecado. Então, o pecado faz separação entre nós e Deus. Mesmo nós que já aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o pecado continua fazendo essa separação entre nós e Deus. Interessante que quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, né? Então, o Espírito de Deus, ele está dentro de nós, Mas a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E também não devemos extinguir o Espírito Santo. Extinguir quer dizer fazer com que ele diminua, fazer com que ele perca o seu poder, fazer com que ele perca o seu prazer de estar dentro da nossa vida por conta daquele momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo que habita dentro do nosso coração, né? Que ele é chamado o Emanuel, o Emanuel presente, ou seja, Emanuel significa Deus conosco. Então, Deus Pai está no céu, Deus Filho está assentado à sua direita no céu, e aqui na terra, o Espírito Santo está dentro daqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, pecado faz esse estrago, essa destruição, né? Destruição tremenda na vida dos servos de Deus. E o pecado, ele não é um princípio. O pecado, ele é uma consequência. O pecado não é o começo. O pecado é o resultado. O pecado é uma consequência. E, normalmente, o pecado é uma consequência de quê? A uma desobediência. Ou seja, a não obedecer a Deus. E o que é não obedecer a Deus? É praticar qualquer ato, qualquer atitude que contrarie a vontade de Deus estabelecida por Ele, para mim e para o mundo todo. Então, Deus estabeleceu um regramento, né, que está na sua palavra, na palavra de Deus, onde nós podemos ter todas as diretrizes necessárias para não pecar, para não desobedecer. Se desobedecermos, automaticamente vai gerar na nossa vida o pecado. Então, a gente precisa saber que o pecado é uma consequência, né, do não cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, né? Então, o que é o pecado? O pecado são os atos, né, que praticamos que desagradam ou aborrecem a Deus. Todo ser humano, ele além de pecar, ele tem uma tendência para o pecado. Por quê? Porque a natureza humana, ela foi atingida, ela foi corrompida, né? E como está lá escrito no Salmo 51, né?
Davi dizendo, né? Em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando o ser humano nasce, quando o ser humano é gerado já no útero da sua mãe, ele ali já é, tanto menino quanto menina, já é um pecador, uma pecadora, mesmo antes da sua mãe lhe dar a luz. Ou seja, já no ventre de sua mãe, ele precisa de um salvador. Ela precisa de um salvador. Todo ser humano, ele tem a tendência ao pecado, porque... Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Como a natureza humana ela foi corrompida, né? Então, automaticamente, ela tem, a nossa natureza humana, ela tem uma tendência natural a se inclinar a fazer aquilo que não é bom, aquilo que não agrada a Deus. Isso foi lá que aconteceu na queda do Éden, né? Quando o pecado entrou no mundo. Então, primeiramente, o pecado entrou no céu, né? O pecado, praticamente, ele foi criado no céu. Foi criado no céu, né? O pecado, inicialmente, existiu no céu. Quando Lucifer, Satanás e seus anjos seguidores, né, se revoltaram, se levantaram contra Deus, e ali nasceu o pecado. Então, onde nasceu o pecado? No céu. Através de quem? Através de Lucifer, né? Através dos anjos, do querubim, e eles foram expulsos do céu. Depois, esse mesmo pecado nasceu na terra. Como ele nasceu na terra? Através da desobediência do primeiro casal, né? Tanto Adão quanto Eva, eles acabaram pecando. Por que pecaram? Porque desobedeceram. Então, o princípio foi a desobediência, o resultado, o pecado. E do pecado gerou a morte, né? Então, Deus disse para eles, vocês podem comer de todas as árvores, do fruto de todas as árvores, menos essa daqui. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão saber o que é o bem, vocês vão saber o que é o mal. E certamente vai entrar tanto a vida quanto a morte para vocês. Então, todo ser humano, toda a humanidade, ela foi atingida, né, por essa desobediência que gerou o pecado, que gerou, né, a morte na vida de todo ser humano. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, então Jesus vem e ele, pelo seu sacrifício, ele justificou, né, a sua morte, ele justificou o nosso pecado. Então, ele, como diz Isaías, né, ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas dores. E ele apresentou todas essas coisas como um sacrifício perfeito. Então, a lei no Antigo Testamento, né, que fazia com que o sacerdote sacrificasse um animal, derramasse o seu sangue para livramento dos pecados, livramento da culpa, né? Então, Jesus vem e coloca fim nessa liturgia, nesse sacrifício, nesse mandamento da lei, né? Então, toda operacionalidade dos sacrifícios terminou. Por quê? Porque os sacrifícios no Antigo Testamento, eles não eram perfeitos, eles não eram totais, né? Então, quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário, entrega a sua vida, né, ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o sacrifício único, ele foi o sacrifício total. Ou seja,
não há mais necessidade de derramamento de sangue. Então, Jesus, ali na cruz do Calvário, ele nos comprou uma tão grande salvação. Né? Então, a nossa culpa, por conta do pecado e por conta, né, da nossa, vamos dizer, ancestralidade, né, por causa da nossa humanidade, por causa dos genes que vêm passando de geração em geração para a nossa vida, foram aniquilados. Então, Jesus pagou a nossa conta. Jesus, a nossa culpa foi aniquilada, foi apagada. Então, tudo que vem para trás, tudo que estava para trás, né, do momento que nós aceitamos a Jesus, Deus perdoou e Deus lançou no mar do esquecimento. Então ali nós fomos limpos. O sangue de Jesus, né, nos purificou de todo o pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, os nossos pecados ali naquele momento são totalmente perdoados, porque nós entregamos, né, a nossa vida ao Senhor. E se entregamos, é porque o Espírito Santo cumpriu a sua missão na minha e na sua vida. Qual é? O Espírito Santo convence o homem, a mulher, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, naquele momento, nós fomos convencidos que éramos pecadores e que precisávamos de perdão. E precisávamos que o sangue de Jesus nos lavasse, nos purificasse de todo pecado. Então, nós entregamos a nossa vida a Jesus, né? E a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço, né? Bom preço. Preço de sangue. Então, ao Jesus morrer na cruz, ele nos comprou uma tão grande salvação. Que nos trouxe o quê? Que nos trouxe libertação. Nos trouxe liberdade. Nos trouxe vida. Então, nós temos vida em Cristo Jesus. E que vida é essa? A vida espiritual. A vida espiritual, né? Que nós não tínhamos. Nós não tínhamos a presença do Espírito Santo dentro da nossa vida. Mas quando nós aceitamos, o Espírito Santo de Deus entrou na nossa vida. Então, passamos a ter vida humana, né? Que já tínhamos, que já possuíamos, e passamos a ter vida também espiritual, pela presença do Espírito Santo. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, naquele momento, né, nós nos arrependemos, temos a consciência do pecado, nos arrependemos, Jesus vem, nos perdoa, nos purifica e ali nós estamos limpos. Mas a vida continua. A vida continua. E continuamos sendo o quê? Continuamos sendo pecadores. Por que continuamos sendo pecadores? Porque estamos ainda presos, né? Presos a essa carne, a este corpo. Então, enquanto estivermos presos a este corpo, né, nós estaremos sendo pecadores, estaremos pecando e estaremos constantemente precisando que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Como diz lá em 1 João, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus, ele está sempre à nossa disposição para nos purificar e fazer com que voltemos a ativar dentro da nossa vida, do nosso coração, o Espírito que está em nós, que depende dos nossos atos, das nossas atitudes, para se manifestar, estar alegre, estar feliz dentro da nossa vida, né?
Então, nós temos que fazer tudo para alegrar o Espírito Santo, né? E fazer com que ele esteja feliz e satisfeito por habitar na nossa vida, cumprindo então a palavra de Deus em nós. Amém? Então, interessante que qualquer pessoa que vá a Deus e peça perdão pelos seus pecados, né? Esses pecados não são perdoados. Eles não são perdoados. A pessoa pode ter um coração sincero, ter um coração amoroso, ter um coração bondoso, né? Se ela for a Deus e pedir perdão pelos seus pecados não serão perdoados. Por quê? Porque para Deus perdoar os pecados de uma pessoa, é necessário que esta pessoa tenha passado primeiro pela cruz do Calvário. Primeiro pela cruz do Calvário. Por quê? Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus. Então, fora da cruz não há salvação. Fora da cruz não há perdão de pecado. Porque só na cruz tem o derramamento do sangue de Cristo Jesus. Né? Então, isso tem que ser muito bem entendido, né? Para que a gente possa saber que a nossa ligação com Deus, ela sempre é através de Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que derramou o seu sangue. E a Bíblia diz que Ele nos comprou uma tão grande, né? uma tão grande salvação. Então nós somos ligados a Deus, né? Através de Cristo Jesus, no derramamento do seu sangue. Nós temos novamente o acesso à presença de Deus. Então essa separação entre Deus e o ser humano, ela se extingue, ela termina, ela acaba quando o ser humano está limpo, está purificado, né? E ele então pode entrar na presença de Deus. Porque para entrar na presença de Deus é necessário que ela não tenham pecado, né? Não tenham pecado. Por que nós estamos tentando refletir um pouco sobre essas coisas? Porque nós precisamos dar muita, não é pouca não é pouca, dar muita importância ao pecado, muita importância. Nós precisamos levar em consideração o pecado, entende? Pecado, né, não é uma coisinha, o pecado não é uma faltazinha, o pecado não é uma bobeira, uma bobagem, não. O pecado destrói, o pecado desmonta, o pecado acaba, o pecado, entendeu? Finaliza, né? A maior de todas as relações que eu e você podemos ter enquanto seres humanos nesta vida, que é alcançar na presença de Deus. Estar na presença de Deus, entrar na presença de Deus, né? E para que isso aconteça, eu tenho que estar limpo. Você tem que estar limpa para poder entrar na presença de Deus. Então o pecado não é uma bobagem. O pecado, pecou, pede perdão, não sei o que e tal. Não. João diz lá na sua filhinha, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado. Mas ele fala para não pecar, para dar importância, para dar atenção ao pecado.
Eu tenho que estar preocupado com o pecado, eu tenho que estar preocupado com o que eu faço, com o que eu falo, com como eu ando, como eu vivo, né? Porque o pecado, ele não só está ao meu redor, mas está dentro de mim, tentando de todas as formas, né, aflorar, de todas as formas conceber, de todas as formas dar a luz ao pecado. E isso é uma perseguição dia e noite, dia e noite, dia e noite. Enquanto estivermos aqui nessa vida, não acaba nunca. Então não é uma coisa que eu tenha que me habituar. Ah, não tem jeito, ah, não sei o quê. Não, é uma luta. É uma luta que eu e você temos que travar contra o pecado. E o começo dessa luta é quando eu vejo o pecado como um inimigo mortal. E eu não posso deixar de dar importância ao inimigo. Eu não posso deixar para lá. Eu não posso fazer pouco caso. Né? Porque quando eu faço pouco caso do pecado, eu também estou fazendo pouco caso da minha relação com Deus. Da presença do Espírito na minha vida. Todo processo de natureza espiritual que existe em mim está completamente, totalmente, ou não, pelo poder e autoridade do Espírito, do poder do pecado que habita em mim. Se ele vai aflorar, se eu vou dar margem, se eu vou conceber, se vai acontecer, é uma luta. É uma luta. Por isso que Paulo, né, está dizendo, né? Estamos em dívida. Não com a nossa natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Né? Não. Porque se vivemos de acordo com a carne, certamente morreremos. No entanto, se pelo Espírito fizeres morrer os atos, né, as atitudes da carne, ou seja, a consequência do pecado, então nós viveremos. Por isso é que nós temos que estar preocupados, né, com aquilo que fazemos, da forma como fazemos, o jeito que a gente anda. E tudo nós temos, né, a nossa regra de fé e prática, nós temos a bússola, que é a palavra de Deus, que nos dá toda a orientação a respeito de tudo que nós precisamos para ter uma vida harmoniosa com Deus. Então, se nós vivemos uma vida, né, com Deus, e uma vida onde eu e você não estamos preocupados, né, não estamos levando a sério, não estamos, você entende? Com o pecado, então isso é preocupante. Isso é preocupante. Porque se você andar um pouquinho assim para trás, você vai ver lá, no próprio livro de Romanos, né, no capítulo 6, diz lá que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, que quando eu e você aceitamos a Jesus, né, naquele momento, todos os nossos pecados são perdoados. Dali para trás, zerou. Mas e o dali para frente? Como é que fica? Dali para frente. Dali para frente, né, nós continuamos pecando. Por que continuamos pecando? Porque mesmo a gente não querendo, nem sempre a gente consegue. Porque estamos, volto a dizer, né, repetindo, nós estamos presos. Nós somos carnais. Nós estamos orientados pela carne. Né? E quando nós nos submetemos à carne, nós fazemos a vontade da carne. E a vontade da carne é
morte. E a vontade do Espírito é vida. Então, Deus não nos deu um espírito de escravidão, né? Mas Deus nos libertou do império das trevas, do poder e da autoridade do pecado, que apesar que habita em nós, ele pode ser sufocado pela presença de Deus e pela autoridade da palavra na nossa vida. Por isso que nós temos que observar a palavra. Por isso nós temos que andar de acordo com a palavra. Para quê? Para que o nosso evangelho ele seja real, ele seja verdadeiro, né? E o pecado cada vez menos domine a nossa vida. Nós nunca vamos extinguir o pecado da nossa vida enquanto estivermos nesse corpo. Porque enquanto estivermos nesse corpo, o nosso corpo será a maior prova da existência do pecado. Enquanto estivermos neste corpo, o nosso próprio corpo será a maior prova da existência do pecado em nós. Por quê? Porque esse corpo, né, ele é corruptível. Ele é corruptível. Ele tem um tempo determinado. Né? Ele é imperfeito. E as coisas de Deus são perfeitas. As coisas de Deus são eternas. Então nós estamos ainda presos, como o apóstolo Paulo diz, né, que nós estamos presos ainda ao poder do pecado, que é o nosso próprio corpo. Então, nós continuamos a pecar depois que aceitamos a Jesus. Né? Agora, esse continuar a pecar tem que ser uma preocupação na minha e na sua vida para que não seja algo largado, que você não dê atenção, que você não se preocupe. Ah, eu peco mesmo, não sei o quê, depois eu peço perdão. Não é uma coisa que eu posso deixar para lá, que eu posso relaxar, não, porque isso pode depender a minha vida, pode depender a minha entrada no céu, ou não, porque a Bíblia está dizendo o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom de graça que Deus te dá é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, estarmos sempre, né, procurando não pecar, né, e se pecarmos, pedir perdão. Pedir perdão. Porque há duas circunstâncias, né, que deve ser levada em consideração a importância que eu e você damos ao poder do pecado. Primeira, é que as pessoas, os servos de Deus, se eu pecar, eu peço perdão. Né? E a segunda é, eu não vou pecar para não ter que pedir perdão. Qual que você acha que é mais correto? Qual que você acha que é ideal para a nossa vida? Né? Quando João diz, filhinhos, não pequeis. Então, quem não peca, não precisa pedir perdão. Quem não peca, não precisa pedir perdão. E quando é que vai pedir perdão? Quando pecar. Então, o pecado não tem que ser uma coisa natural. E tem que ser uma coisa que, né, fora, como se diz, fora da curva. Tem que ser algo, né, que não está no cotidiano, que não está no prazer, que não está, né, na constância. É algo que aconteceu. Então, vamos lá, baixar a cabeça, né, fazer aquela oração do publicano, que nem tinha coragem de levantar os olhos, né, a cabeça para os céus, baixar a cabeça, Senhor, tem misericórdia, né, pedir perdão pelos nossos pecados. Isso tudo, inclusive, tem uma relação da importância, que é quando nós vamos fazer as nossas orações. Né? Nossas orações. As nossas orações sempre devem começar com o pedido de perdão. Porque eu não posso entrar na presença de Deus
se não tiver o perdão do pecado. Então, quando eu vou orar, Senhor, louvado, bendito seja o teu nome, ó Deus, abençoa a minha vida, que essa manhã seja uma bênção, Senhor, que esse dia seja maravilhoso, abençoa o fulano, abençoa o irmão não sei o quê, abençoa a igreja tal, abençoa o pastor, abençoa... Que oração é essa? Que oração é essa? Nada. Você não entra. A porta de Deus só abre, o véu do templo só é rasgado, só se abre para você entrar na presença se você estiver limpo, se você estiver limpa. Então a sua oração começa o quê? Pai, um exemplo, né? Pai, como você diz, né? Senhor meu Deus, né? Entro na tua presença agora, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite e tal. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, lava-me com teu sangue, purifica a minha vida, me ajuda, Senhor. Eu não quero pecar, eu não quero te entristecer. Coloca a tua mão de poder, graça e misericórdia, me ajuda, Senhor. Me livra do poder do pecado, que eu possa dominar o pecado, que eu possa não satisfazer. E aí depois, então, o que aconteceu? A porta se abriu, você se aproximou de Deus. E aí você vai fazer o restante da sua oração. Isso significa que você está dando importância à única coisa que separa você de Deus, que é o pecado. Tudo que impede você é o pecado, se aproximar de Deus. Né? Então, Jesus tinha poder para perdoar pecado aqui na terra. E ele provou isso. Se lembra daquela passagem do aleijado? Né? Que abriram o telhado, desceram com aquele aleijado ali diante de Jesus? Jesus disse para aquele homem, grande a tua fé, viu? Poxa, gostei. Fizeram o maior esforço e tal, trouxeram aqui você aqui, né? O que aquele aleijado esperava? Estava deitado numa cama. Que ele fosse curado, né? E Jesus diz para ele, perdoados são os teus pecados. E aí começaram o burburinho, começaram a falar mal, começaram não sei o quê, papapá. E Jesus disse o quê? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para você, levanta, pega a tua cama e anda. E aquele paralítico levantou, completamente curado. Não é? Então Jesus deu o quê? Mais importância ao poder do pecado que estava sobre a vida daquele homem. Né? Ou seja, ele podia morrer aleijado, mas ia para o céu. Isso que é o mais importante. Porque o pecado, se ele nos faz barreira entre nós e Deus, também faz barreira entre nós e o céu. Pecado não entra no céu, né? Pecado não entra no céu. E nós continuamos sendo pecadores depois da cruz do Calvário. Então nós temos que dar importância ao pecado. Importância nesse sentido, né? De sabermos que somos pecadores e saber que constantemente temos que ter essa consciência de pecado, nos arrepender, pedir perdão e sermos lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Então, que você, meu irmão, que você, minha irmã, nessa noite, né, possa refletir e se voltar, né, para esse assunto tão importante, né, que nós chamamos até na teologia como doutrina do pecado. Né? Nós fomos justificados, nós fomos reconciliados, nós fomos comprados, né, por um preço muito alto, que foi o preço do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Mas esse sangue lava, limpa e nos purifica de todo o pecado. Então, agora que nós somos de Jesus, não devemos viver pecando.
devemos estar preocupados com o pecado, de fazer de tudo para obedecer a Deus e não ter a consequência do pecado e da morte na nossa vida. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que Deus possa resplandecer cada vez mais, né? E que essa palavra seja fiel e verdadeira, porque nós, né, não vivemos mais atemorizados, nem escravizados, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos adota como filhos, por intermédio do qual nós podemos clamar: Abba, Pai, meu Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Você é filho? Você é filha de Deus? Amém? Já entregou a sua vida realmente, totalmente ao Senhor? Então, os seus pecados foram perdoados, lavados, purificados, extintos na cruz do Calvário. E a partir desse momento, você deve viver preocupado em fazer a vontade do Senhor, para que o pecado não continue fazendo a sua obra de morte na sua vida e na minha vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu estou aqui com o meu óleo da unção. Há alguns, né? Só para terminar, me lembrei aqui, né? Porque o pastor Vitorino Silva, né? Pastor e cantor, né? Que todos conhecem, né? O servo de Deus. Ele tem uma canção, né? Ele canta uma canção dizendo: parece que o pecado não é pecado mais. Parece que o pecado não é pecado mais, né? Falei aqui algum tempo atrás a respeito das mudanças, né, que vêm ocorrendo na igreja evangélica, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? E aí a gente ficamos preocupados em saber, né, até onde isso está certo e até onde isso não está correto, né? Quer dizer que a igreja que proibia algumas coisas há 40 anos atrás e que hoje é permitido, aquela igreja estava errada? Essa igreja que está certa? Ou essa igreja está errada? Ou todas as duas estão certas? Ou todas as duas estão erradas? É algo que a gente precisa pensar, né? E repensar. Então, Vitorino Silva canta: parece que o pecado não é pecado mais. Parece que ninguém está dando mais, como se diz, né? Ninguém está dando mais bola. Ninguém está dando mais atenção para o pecado. E o pecado gera a morte. Então vamos tomar, né? Vamos tomar cuidado. Tá bom? Vamos nos apropriar da palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor é viva, eficaz, né? É mais penetrante do que a espada de 2 gumes, né? Ela é verdadeira, ela é fiel. Quem quer ficar dizendo, não é bem assim, é outra tradução, não sei o quê, isso é conversa fiada. Aqui é claro, Tudo que leva para o céu aqui é claro, tudo que leva para o inferno é claro. Tem nada de nhenhenhen, tem nada de dúvida nem nada. Entende? Tem nada. Né? Nós podemos ter algumas diferenças, interpretações em determinadas coisas, mas com relação a céu e inferno, não tem dúvida nenhuma. Tem dúvida nenhuma, está aqui. Tá aqui. O que leva para o céu está aqui bem claro. E o que leva para o inferno está aqui bem claro. Então,
Oremos ao Senhor. Estende assim a sua mão. Eterno Deus e Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E te pedimos, Senhor, que tu nos levante dentro de nós um espírito de alerta. Que a nossa consciência moral, que a nossa consciência, Senhor, humana, que a nossa consciência divina, ó Deus, nos prepare e sempre nos coloque em alerta para estarmos vivendo segundo a tua palavra, de acordo com a tua palavra, para que, ó Deus, esse salário terrível do pecado não venha sobre a nossa vida, mas ele seja quebrado e destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, devemos viver de acordo com a tua palavra, porque a tua palavra nos leva para a eternidade. Mas a tua palavra também, Senhor, aponta para o inferno. Essa que é a verdade. A tua palavra também aponta para o inferno. Daqueles que são desobedientes, daqueles que não levam em consideração aquilo que pode nos separar da tua presença, que é o poder do pecado, que está na nossa vida, mas não pode nos dominar. Não pode nos dominar. Porque o Espírito que está em nós precisa crescer, se fortalecer, precisa estar dominando a nossa vida. Então, se nós não andarmos na carne, mas se nós andarmos segundo o Espírito Santo, então teremos todas as possibilidades, todas as condições de cumprir a tua vontade na nossa vida. Que essa noite, em nome de Jesus, seja uma libertação do poder e da autoridade do pecado sobre a nossa vida. Quem está pecando, pare de pecar. Quem já pecou, quem está pecando, peça perdão a Deus. Largue, se liberte, saia do pecado, em nome de Jesus, e venha e receba a vida, porque os filhos de Deus não nasceram de novo para viver pecando, para viver em pecado. Fica conosco, ó Deus, pois é o que nós pedimos. Nos abençoe, nos liberte, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar e continuar nos dando uma noite de paz, né? Que você possa se alegrar com o Senhor, né? Ter a consciência de que você precisa viver debaixo da obediência do Senhor através da sua santa e gloriosa palavra. Amém? Que o Senhor possa dirigir a nossa vida, que o Senhor possa nos submeter à sua boa e maravilhosa vontade. Que esta semana possa continuar sendo uma semana abençoada, uma semana onde eu e você possamos prosperar, progredir na nossa vida, para que alcancemos cada dia mais um nível maior de santificação, de purificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa colocar homens e mulheres na tua vida para te abençoar. Que Deus possa afastar da tua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe e que você tenha mais uma vez uma noite de paz. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus.